A chuva caía com fúria sobre as ruas estreitas de Lisboa naquela noite de outubro. Eu, Lucas, agarrei o braço de Miguel com força, ignorando a água que encharcava nossas roupas, e soltei as palavras que queimavam minha alma há anos: Miguel, eu te amo. Não como amigo, mas como o homem que quer ao meu lado para sempre. Ele parou, os olhos castanhos fixos nos meus sob a luz dos postes, e depois de um segundo que pareceu eterno, sorriu suavemente: Sim, Lucas. Eu também te amo. O mundo parou ali, no meio da Avenida da Liberdade, com o som da chuva batendo no asfalto e os faróis dos carros borrados pela água. Meu peito explodiu de alívio, como se anos de silêncio tivessem sido lavados de uma só vez. Miguel puxou-me para perto, e o nosso primeiro beijo foi molhado, frio e ao mesmo tempo quente como nunca imaginei. Nós tínhamos nos conhecido 2 anos antes na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu, vindo do norte, de uma família tradicional de Viana do Castelo, chegara à capital cheio de sonhos e medos escondidos. Miguel, lisboeta de nascença, era o tipo de pessoa que iluminava qualquer sala com o seu riso fácil e as opiniões firmes sobre literatura portuguesa. Partilhávamos aulas de literatura moderna, sentávamos-nos lado a lado na biblioteca até altas horas da noite, discutindo Saramago e Pessoa como se fossem velhos amigos. Eu admirava a sua confiança, a forma como falava abertamente sobre tudo, enquanto eu carregava o peso de uma identidade que ainda não ousava nomear. Durante meses, os olhares demorados, os toques acidentais e as conversas que se prolongavam até o amanhecer foram construindo algo que eu não conseguia nomear. Naquela noite de outubro, depois de uma festa de final de semestre na residência universitária, a chuva começou de repente. Saímos juntos, sem guarda-chuva, rindo como crianças. Mas dentro de mim, algo se partiu. Não aguentava mais fingir. Por isso, parei no meio da rua e confessei. O sim de Miguel mudou tudo. Caminhámos de mãos dadas pela primeira vez, encharcados, até ao nosso pequeno apartamento partilhado na cidade universitária. Falámos até o dia nascer. Ele contou-me que também sentia o mesmo há meses, mas esperava que eu desse o primeiro passo. Eu chorei de felicidade, de medo e de esperança. Pela primeira vez, senti que a minha vida começava de verdade. Nos dias seguintes, tudo ganhou cor. Acordávamos cedo para tomar café juntos no bar da faculdade, trocávamos olhares cúmplices nas aulas, e à noite cozinhávamos juntos no pequeno fogão da cozinha. Miguel ensinava-me a cozinhar pastéis de bacalhau como a mãe dele fazia, e eu contava-lhe histórias da minha aldeia. O mundo parecia mais leve. Mas no fundo, eu sabia que o sim era apenas o começo. A família dele era aberta, mas a minha era outra história. Ainda não tinha coragem de contar a ninguém. Os amigos da faculdade notavam a mudança, mas ninguém perguntava. Era o nosso segredo, frágil e precioso. Uma semana depois, Miguel propôs que fôssemos ao mirador de São Pedro de Alcântara ver o pôr do sol. Sentados no banco de pedra, com Lisboa aos nossos pés, ele disse: Lucas, isto é real. Vamos construir algo juntos. Eu assenti, mas o medo já começava a sussurrar. O que diriam os meus pais se soubessem? E se a universidade descobrisse? Mas naquele momento, com a mão dele na minha, tudo parecia possível. A chuva daquela noite tinha sido o início de uma lenda que ainda não sabíamos que iríamos viver. A alegria dos primeiros meses foi como um verão prolongado em pleno outono lisboeta. Miguel e eu vivíamos num mundo só nosso dentro do caos da universidade. Partilhávamos tudo, as notas das provas, os passeios de elétrico até Belém, os filmes antigos no sofá com pipocas. Os amigos mais próximos começaram a suspeitar. Sofia, a nossa colega de turma, perguntou um dia no intervalo: vocês dois andam diferentes? Há algo que queiram contar? Miguel olhou para mim e eu assenti. Contámos a ela e a mais 2 amigos. A reação foi de surpresa, mas depois de abraços e piadas leves, eles prometeram guardar o segredo. Vocês são perfeitos juntos, disse Sofia. Aquilo deu-me forças. Mas nem todos reagiram da mesma forma. Um colega de curso, o André, começou a afastar-se. Nas festas, evitava-nos. Eu sentia o olhar dele como uma faca. Miguel tentava acalmar-me: não deixes que isso estrague o que temos. E tinha razão. Os nossos dias eram cheios de pequenas vitórias. Fomos ao primeiro orgulho gay de Lisboa juntos, de mãos dadas no cortejo, sentindo que pertencíamos a algo maior. Eu, que crescera escondendo-me, senti-me vivo pela primeira vez. No entanto, o peso da família começava a apertar. Nas chamadas semanais com os meus pais em Viana, eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que tinha uma amiga especial. A minha mãe perguntava sempre: quando trazes alguém para conhecer? Eu mudava de assunto. Miguel notava a minha tensão e propunha: um dia contamos juntos. Eu vou contigo. Mas eu adiava.
A pressão interna crescia. Comecei a ter insônias, questionando se estava pronto para o mundo real. Miguel era o meu porto seguro. Ele lia poemas de Alberto em voz alta à noite, dizendo que o amor entre homens era parte da história de Portugal. Uma noite, depois de um jantar romântico num pequeno restaurante no bairro Alto, Miguel disse: Lucas, eu escolhi-te. E escolho-te todos os dias. Aquelas palavras curaram parte do meu medo. Mas o André, ciumento e amargo, começou a espalhar rumores discretos. Os olhares na faculdade mudaram. Alguém escreveu gay na minha mochila. Eu ignorei, mas doía. Miguel segurou-me e disse: vamos ser mais fortes que isso. Juntos, enfrentámos os sussurros. Os nossos amigos verdadeiros defenderam-nos. A amizade transformou-se em rede de apoio. O outono deu lugar ao inverno. Fomos passar o Natal em Lisboa, só nós dois. Decoração simples, vinho quente e promessas de futuro. Eu sentia que a nossa história estava a ganhar força, que o sim na chuva tinha criado raízes profundas. Mas a tempestade maior ainda estava por vir. A família ia visitar-me em breve. E eu sabia que nada seria o mesmo. A visita dos meus pais foi o primeiro grande teste. Eles chegaram de Viana num sábado de manhã, cheios de sacos de queijos e vinhos. Eu apresentei Miguel como o meu melhor amigo e colega de quarto. A tensão era palpável. O meu pai, homem rígido e religioso, olhava para nós com desconfiança. A minha mãe, mais sensível, notava os olhares. Ao jantar, quando Miguel tocou no meu ombro por acidente, o meu pai franziu o sobrolho. Na manhã seguinte, sozinho com eles, contei a verdade. Pai, mãe, eu amo Miguel. Somos um casal. O silêncio foi ensurdecedor. A minha mãe chorou. O meu pai levantou-se. Isto é uma fase. Não podes destruir a família assim. As palavras cortaram como facas. Miguel esperava no quarto ao lado, ouvindo tudo. Quando saíram, eu desabei nos braços dele. Eles vão precisar de tempo, disse ele, mas eu vi a dor nos seus olhos também. Os dias seguintes foram difíceis. Chamadas cheias de lágrimas e acusações. A minha mãe rezava pela minha salvação. O meu pai ameaçou cortar o apoio financeiro. Eu sentia que perdia parte de mim. Miguel segurava-me todas as noites, lembrando-me que o amor era maior que o medo. Na universidade, a notícia espalhou-se. Alguns professores apoiaram discretamente, outros fingiram não saber. O André sorria satisfeito. Mas também houve luz. Os amigos organizaram um jantar de apoio. Sofia disse: vocês são a prova de que o amor vence. Miguel e eu começámos a frequentar um grupo de apoio LGBT na faculdade. Lá, ouvimos histórias semelhantes e ganhámos força. Eu comecei a escrever um diário, transformando a dor em palavras. Miguel lia e dizia: isto é o teu crescimento. A crise familiar levou-nos a uma viagem curta a Sintra. No meio das montanhas e da neblina, prometemos não desistir. A nossa juventude não vai ser definida pelo medo, disse Miguel. Voltámos a Lisboa mais unidos. Mas o preço estava pago, a relação com os meus pais ficou gelada. Eu cresci nesse momento. Aprendi que o amor exige escolhas. E escolhi Miguel. A lenda estava a ser escrita com lágrimas e coragem. O pior veio quando o André decidiu agir. Numa festa de final de ano, bêbado e rancoroso, ele gritou para toda a gente: o Lucas e o Miguel são um casal de gays. Toda a faculdade sabe. O silêncio caiu como uma bomba. Alguns riram nervosamente, outros aplaudiram. Eu senti o chão abrir. Miguel segurou a minha mão e disse em voz alta: sim, somos. E orgulhosos disso. Mas o dano estava feito. Os meus pais souberam pelo telefone de uma tia que vira fotos nas redes. A reação foi devastadora. O meu pai cortou o dinheiro da mensalidade. Volta para casa ou fica sozinho, disse ele. Eu fiquei sozinho em Lisboa, sem apoio financeiro, trabalhando à noite num café para pagar as contas. Miguel ajudava como podia, mas também tinha os seus limites. A tensão entre nós cresceu. Eu culpava-me por ter arrastado ele para isto. Uma noite, discutimos feio. Talvez fosse melhor se eu voltasse para o norte, disse eu. Miguel chorou: não me abandones agora. A separação temporária foi o fundo do poço. Passei 2 semanas sozinho no apartamento, comendo pouco, dormindo mal. Miguel respeitou o espaço, mas enviava mensagens diárias: lembra-te da chuva. Eu relia o nosso diário e via como tínhamos crescido. Os amigos intervieram. Sofia organizou um encontro e disse: o amor de vocês é mais forte que o ódio dos outros. O despertar veio numa manhã de primavera. Eu fui à casa de Miguel e pedi desculpa.
Eu escolho lutar ao teu lado, disse. Ele abraçou-me e chorámos juntos. Decidimos enfrentar tudo abertamente. Falei com os meus pais por vídeo, mostrando a minha nova vida, trabalho, estudos mantidos, amor verdadeiro. A minha mãe suavizou. O meu pai ainda resistia, mas o gelo começava a rachar. A traição do André ensinou-me que nem todos os amigos são verdadeiros. Mas também mostrou a força da nossa ligação. Miguel e eu voltámos mais maduros. A nossa história já circulava na faculdade como a lenda da chuva. Jovens contavam-nos, vocês inspiram-nos. O sacrifício valera a pena. Os meses seguintes foram de reconstrução. Os meus pais vieram a Lisboa num verão quente. O meu pai, ainda rígido, apertou a mão de Miguel pela primeira vez. Se ele te faz feliz, então tudo bem, murmurou. A minha mãe abraçou-nos aos dois. Não foi perfeito, mas foi um começo. Na universidade, formámos um grupo de apoio maior. Miguel e eu graduámos-nos juntos, com honras. Hoje, 5 anos depois, vivemos num pequeno apartamento perto do Tejo. Trabalhamos em editoras, partilhamos a vida com os mesmos sonhos. A nossa juventude virou lenda entre os amigos, a história do rapaz que confessou amor na chuva e ganhou um companheiro para a vida. Enfrentámos preconceitos, perdas e ganhos. Crescemos. Aprendemos que o amor não apaga os problemas, mas dá força para os enfrentar. Olhando para o rio ao pôr do sol, de mãos dadas, percebo que o sim daquela noite chuvosa foi o melhor risco da minha vida. A nossa história continua, cheia de cicatrizes bonitas e esperança. Você acha que o amor gay verdadeiro consegue sempre superar os preconceitos da família e da sociedade portuguesa? Verdadeiro ou falso?